Bolsonarismo avança na eleição e ameaça a democracia, dizem pesquisadores. Cidade de São Paulo, Folha Press, acerta altura do debate, o sociólogo Basílio Salum Júnior sintetizou com todas as letras o que seus colegas haviam situado de maneira diferente. Uma reeleição de Jair Bolsonaro, PL, produziria uma guinada com muitas possibilidades de romper o regime democrático. Era uma das maneiras mais aguardadas do primeiro dia do 46 encontro da ANPOX, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, que começou nesta quarta-feira, dia 12, e vai até o dia 19. Salum, que é professor da USP, fazia comentários gerais sobre as 3 exposições que antecederam sua fala, todas elas centradas no seguinte tema: democracia e eleições do Brasil, para onde vamos? O mote também inspirou um livro de mesmo nome, organizado por Magna Inácio e Vanessa Elias de Oliveira, disponível para download gratuito do site da editora Ruscitec. 4 de seus atores, incluindo o próprio Salum, participaram do debate. Em condições normais, talvez examinassem os programas de governo dos candidatos, analisem a correlação de forças do Congresso e especulassem sobre avanços que o país poderia experimentar nos próximos anos. Neste 2022, contudo, a discussão foi sobre receio de retrocesso não só em áreas específicas do direito na pauta de costume, mas também e principalmente na própria democracia. Primeiro a falar, o cientista político Cláudio Couto, professor da FGV, apontou como Bolsonaro prendeu a justiça em uma armadilha, ao ser tantas vezes provocado a dizer o judiciário toma a aparência de um jogador do jogo político e não apenas de um árbitro. Couto tem em mente os atritos constantes entre o presidente da República e dos órgãos, em particular, do Judiciário, o STF, Supremo Tribunal Federal, e o STE, Tribunal Superior Eleitoral. Com uma comparação futebolística, diz que quando o juiz tem protagonismo é porque alguma coisa está errada. Pode ser que o próprio juiz queira aparecer demais e atrapalhe a partida, mas também acontece de a conduta desleal dos jogadores exigir intervenções frequentes do árbitro. Para Couto, Bolsonaro é um jogador desse segundo time, ou seja, na sua visão, não é que o TSE e o TSF estejam extrapolando suas funções. Estão, na verdade, se agindo em defesa das regras do jogo, mas como precisam fazer isso repetidas vezes, acabam por oferecer munição aos ataques que são alvo. Ele lembra que uma noção central das democracias é o sistema de freio e contrapesos, em que um dos poderes modera o outro de modo que os 3 funcionem em equilíbrio. Seu receio é que no Brasil o rompimento dessa harmonia provoque prejuízos duradouros. A atuação do Poder Executivo produz a necessidade de uma atuação do Judiciário incessantes como freio, de modo que se produz uma exaustão desse freio, afirma. Olhando para frente, as perspectivas não melhoram em caso de reeleição, porque ele vê um centrão mais radicalizado e mais associado às pautas do presidente, inclusive nas propostas de manietar o judiciário. Está falando sobre as declarações recentes de Bolsonaro e de seu vice, Hamilton Mourão, sobre ampliar o número de ministros do STF. Mourão, que se elegeu senador pelos republicanos Rio Grande do Sul, considera que o Supremo precisa passar por reformas amplas.
Mas essa não é a única maneira pela qual Bolsonaro pretende tomar conta do judiciário. O sociólogo Ricardo Mariano, professor da USP, expôs no debate como o controle da justiça está nos planos do ativismo político evangélico. Não só a justiça, de acordo com Mariano, o ativismo evangélico também investe na preocupação do Congresso, na revisão de currículos escolares e na defesa de que crenças e valores religiosos devem substituir as bases racionais da argumentação pública, por exemplo. Trata-se de movimentos de longo prazo e expansão constante de uma reação à Constituição de 1988, aos movimentos sociais, à agenda feminista e LGBTQIA+, entre outros temas considerados progressiva. Esse ativismo continuará a produzir efeitos políticos fraturantes ao longo prazo, em prejuízo de partidos, movimentos sociais, minorias, inclusive após o passamento do bolsonarismo, diz Mariano. Inclusive porque, diz ele, o ativismo político evangélico cada vez mais próximo do bolsonarismo, não só por um tom lá da cá existente entre grupos, mas por uma afinidade ideológica fundada sobretudo nas posições intransigentes com a esquerda. Até nas fake news eles se encontram. Mariano menciona não só o suposto kit gay de 2011, mas também teorias conspiratórias espalhadas entre os anos de 1980 na época da Constituição da eleição de 1989. Nada disso parece efêmero. Para o cientista Marta Arretxe, professora da USP, é o oposto. Contrariamente à nossa expectativa, o que essa eleição mostrou é a existência de uma extrema-direita muito mais organizada, com muito mais densidade eleitoral, com muito mais capacidade de organização e mobilidade do que nós prevíamos.